amados, queridos, preciosos, como é que vocês estão? Feliz quarta-feira. Hoje, quarta-feira, 28 de maio de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta às 7 horas da manhã. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Rosângela, tudo bom, minha querida? Seja bem-vinda aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até esse presente momento, que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, que seja uma quarta-feira onde a gente intencionalmente busca mais ao nosso Senhor Jesus, uma quarta-feira onde intencionalmente a gente busca mais conexão com Deus, ouve mais a palavra do Senhor, vai orar mais, vai ler a Bíblia, vai entregar completamente o coração para Ele. Lembre-se que a Bíblia nos diz que nós nos deleitamos no Senhor e Ele concede os desejos do nosso coração, porque os desejos do nosso coração passam a ser os desejos, os sonhos de Deus para a gente, porque nós estamos conectados com Ele, nós estamos firmados nele. Bom dia, Mauro, Thaís, Caroline, bom dia. Isa, bom dia, queridos. Vamos entrar aqui na live. E amados, queridos, preciosos, hoje nós vamos ver lá no nosso querido Salmo 118. Eu vou ler do versículo 5 até o versículo 9, uma grande lembrança do amor, da proteção de Deus para todos nós. E eu recomendo que depois vocês tirem um tempinho e leiam todo o Salmo 118. Tá bom? Onde a gente encontra também lá no Salmo 118, 24, o versículo que a gente declara sempre depois que a gente faz a nossa oração aqui no Jesus Nosso de Cada Dia, que esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, exultemos nesse dia. Então, recomendo fortemente que vocês façam a leitura desse Salmo 118 completo e deixem a palavra entrar no seu coração. Vamos fazer a nossa oração antes. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Ariane, Márcia, Jorge, Beatriz. Bom dia, queridos. Pai querido, Pai amado, nosso Deus soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade, Pai, que é esse dia chamado hoje, esse presente do Senhor para cada um de nós. Muito obrigada, Pai, por essa página em branco, que nós temos a oportunidade de fazer aquilo que é importante, fazer aquilo que é adequado, fazer aquilo, Pai, que o Senhor está pedindo para a gente fazer e deixar para trás também as coisas que nós precisamos deixar para trás. Obrigada, porque essa é uma ótima oportunidade, Pai, de nos deleitarmos no Senhor, de desfrutarmos da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade, da sua proteção. Ajude-nos, Pai, a nunca negligenciarmos o nosso tempo com o Senhor. Aumente a nossa fome, a nossa sede por Ti. Queremos cada vez mais nos conectar com o Senhor, Pai. Queremos aprofundar o nosso relacionamento. Ajude-nos a cada dia, Pai, a não sermos sucumbidos pelas inúmeras distrações, mas sim, Pai, vencermos, Pai, pela força que vem dentro de nós, Pai, para Te buscarmos mais e querermos mais e mais e mais de Ti. E por isso também pedimos, Pai, para que o Senhor aumente a nossa fome e a nossa sede pelo Senhor. Obrigada pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, pela Sua proteção, por abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Obrigada pela Sua palavra que nos traz vida, renova a nossa força. Nós agradecemos também, Pai, e recebemos no nosso coração a Sua palavra que diz que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós. É uma alegria saber que temos o Senhor a todo momento, a todo instante conosco. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por curar as nossas feridas, sarar a nossa alma, cicatrizar todo o nosso ser. Obrigada por nos dar motivos para seguir em frente, nos colocar de pé novamente e nos dar motivos para rir. Obrigada por encher o nosso lábio de riso novamente, Pai. Muito obrigada, Pai. Obrigada por esse amor que excede todo o nosso entendimento.
e obrigada também pela paz que excede todo o nosso entendimento. Nós nos alegramos pela sua paz, pelo seu amor e pela sua infinita bondade. Obrigada por tudo. O Senhor é bem-vindo na nossa vida, o Senhor é bem-vindo no nosso coração, o Senhor é bem-vindo no nosso lar, o Senhor é bem-vindo em cada decisão que nós tomamos. Obrigada, Pai. Obrigada por nos segurar com a sua destra vitoriosa. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. Toda nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, amém, Ana. Isso mesmo, minha querida Angélica, Delma. Vamos já declarar mais uma vez Salmo 118, versículo 24. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos, nos exultemos nesse dia. Sim, amados, esse é o dia. Hoje é o dia. O momento é agora. Então desfrute, aproveite, faça aquilo que precisa ser feito. Muitas vezes a gente fica acomodado ali, querendo fazer só aquilo que é agradável, quentinho, confortável para todos nós. Mas é exatamente ali naquele lugar que a gente sabe que a gente precisa visitar, né? Seja emocionalmente, seja fisicamente, seja mentalmente, seja lá o que for. É exatamente ali naquele lugar que Deus está nos convidando para ir, que Ele está nos chamando para ir. Muitas vezes Ele vai nos empurrando para aquele lugar. Nós precisamos estar ali, amados, para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. A gente fica ali orando, Senhor, eu quero novidade, eu quero novo. E Deus está ali nos mostrando o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ajustar, nos sintonizar com Ele, fazer o que precisa ser feito. Inclusive, esse fazer o que precisa ser feito, muitas vezes é eliminar coisas da nossa vida, situações, fechar ciclos, encerrar porta, fechar aquela porta de uma vez por todas e não 99%, deixar aquela frestinha aberta. Isso aí não é ter confiança 100% em Deus. Isso aí a gente tem uma parte de confiança em Deus e uma outra parte pensar assim, bom, se Ele não fizer, eu volto para cá. Não, se Ele não fizer, eu volto para essa frestinha e abro essa frestinha de volta e volto para aquele lugar. Eu entro ali de novo. O convite de Deus sempre, amados, é para a gente viver por estações, por ciclos. Então, ciclos precisam ser encerrados para que o novo venha na nossa vida. Jesus também nos diz que precisa derramar o novo, que para derramar o novo na nossa vida, o velho, o antigo, precisa sair, precisa ser encerrado. Então, que hoje seja um dia que você decida verdadeiramente mexer, fazer, resolver, fechar ciclos, fechar portas que estão aí, né? Ai, quem sabe eu vou deixar essa porta aqui, vou deixar 99%, vou deixar 1% aqui. É tudo, amado, tudo é tudo. Para que o novo venha, o antigo precisa sair completamente. E muitas vezes a gente fica empurrando com a barriga, né? Assim, falando de uma maneira, né? Em português, claro. Não que seja literalmente assim, né? Mas a gente fica ali deixando para amanhã, para depois da manhã, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Já tem gente que já está desistindo já de 2025. Não, ainda não aconteceu. Estamos chegando no meio do ano, não aconteceu. Então vamos deixar para 2026. Amados, hoje é o dia que o Senhor agiu. E hoje é uma ótima oportunidade para você se alegrar no Senhor, para você voltar a ter esperança, para você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança, porque o novo de Deus chega para todos nós. A chuva de bênçãos chega para todos nós. Simplesmente permaneça, simplesmente continue, simplesmente avance. Tá doendo demais? Avança um pouquinho que seja, um passinho que seja por dia, se arrastando, seja lá como for. Mas avança, vai um pouquinho por dia. Nos dias que está tudo bem, você avança um pocão e assim você vai fazendo e você vai ver. Quando você menos esperar, você vai olhar para trás e falar, meu Deus, ainda bem que eu comecei a fazer aquela revolução junto com o Senhor que eu precisava fazer, aquela mudança toda na minha vida. Ainda bem, Senhor, que eu fechei aquela porta de uma vez por todas, aquela porta que mantinha ali aquele tracinho de esperança, mas não era mais para mim, não era mais para minha vida, era para outros ares, outras novidades. E assim a gente vai vivendo um dia de cada vez, amados, fazendo o nosso melhor hoje, que hoje à noite, quando a gente olha para o nosso dia, a gente fala, Senhor, obrigada, porque eu pude amar, eu pude perdoar, eu pude entregar amor, eu pude ser luz, eu pude estender a mão para as pessoas que precisavam de uma mão estendida, eu pude
levar uma palavra, eu pude fazer o que o Senhor pede para que seja feito. E, acima de tudo, confiar em nosso Deus. E vamos ver aqui hoje, amados, seguindo aqui no Salmo 118, eu vou ler do versículo 5 até o versículo 9, e depois, mais uma vez, eu digo, eu recomendo que vocês leiam todo o Salmo 118 e deixe essa palavra entrar no seu coração. E vamos nos lembrar da proteção do nosso Deus, amados, que sempre nos protege, nos blinda, nos guarda. Então se alegre na certeza de que Ele é aquele que não deixa um só para trás e que Ele está sempre olhando e zelando por todos nós. Que os anjos do Senhor estejam sempre acampados ao nosso redor. Vamos lá. Salmo 118, versículo 5 até o 9. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem me fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Queridos, amados, preciosos, nós temos aqui essa palavra. Primeira aqui no versículo 5. Na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Nós temos vários exemplos aqui na Bíblia, inclusive o próprio Senhor Jesus orando quando estava angustiado. Muitos de nós, muitas vezes, quando estão angustiados, aflitos com alguma coisa, justamente se afastam de Deus, não vão orar, se isolam ao ponto de nem fazer uma oração, nem clamar ao Senhor, se desconectam dele, vai se desconectando, desconectam um dia, 2, 3, 4 e 5. Mas, amadas, a gente tem que se conectar todos os dias com a fonte inesgotável de tudo, que é o nosso Deus ilimitado sobre todas as coisas. Então, se de repente você está passando por isso, eu conheço alguém que está passando por isso, tá? Estou com uma angústia, parece que está aqui um pé pressionando o peito, às vezes fica difícil até de respirar, vem uma angústia, às vezes do nada, às vezes nós sabemos exatamente por que ela vem. Agora veja, na minha angústia clamei ao Senhor. Esse é um grande exemplo para a nossa vida, um grande lembrete para a nossa vida. Quando estamos angustiados, o que é que nós estamos fazendo? O que a gente vai fazer? Veja aqui que grande exemplo. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Queridos, que a gente nunca se esqueça que foi para a liberdade que Deus nos chamou. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Nós somos filhos amados de Deus. Ele nos chama, nos convida para a liberdade. O que é que está aprisionando a sua vida? O que você se sente preso estando em liberdade? Nós falamos um pouco sobre isso ontem e é importante repetir porque vira e mexe as pessoas se colocam em cadeias, em prisões mentais, estando elas em liberdade. Ai, nossa, eu não aguento mais. O que está impedindo? O que está impedindo você de sair dessa situação, de sair desse lugar? O que a pessoa, de repente, está sentindo aprisionada, estando em liberdade? Foi para a liberdade que Deus nos chamou. Então, todas as vezes que você se sentir assim, acuado, preso, você vai orar e vai perguntar para o Senhor por que desse sentimento, o que você precisa fazer, para onde você precisa ir, o que estação é essa nova na sua vida, entendendo que foi para a liberdade que Deus chamou e nos chamou e muitas vezes nós nos aprisionamos dentro de situações na nossa própria mente, mas Deus quebra isso, amados, quebra isso porque Ele nos chamou para a liberdade. Veja, na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Amados, esse é um grande lembrete para nós da proteção de Deus,
que Ele está sempre conosco e muitas vezes as pessoas ficam apavoradas com medo de outras. Coloque o Senhor na frente, coloque o Senhor adiante, coloque o Senhor sempre em tudo que você for fazer no seu coração e diga: o Senhor está comigo, não temerei o que podem me fazer os homens. E continua: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador, verei a derrota dos meus inimigos. Ele está conosco, não precisamos temer. Ele está conosco e Ele é o nosso ajudador. Amados, todas as vezes que a gente declara, que a gente crê com fé, que a gente entende que Deus está conosco, Ele não está lá distante, está sei lá onde, olhando, esperando um passo em falso nosso para dizer: olha lá, se eu sabia, vamos dar uma cajadada aqui, deixa eu passar, vamos lá, agora vai aqui, ela vai ver só. Amados, Deus não é assim, Deus é bom o tempo todo. Muitas vezes as pessoas são ensinadas dessa forma, como se Deus fosse cruel e estivesse esperando ali só um passo em falso para prejudicar aquela pessoa, para esfregar na cara dela aquilo que ela fez. Deus é bom o tempo todo, o amor de Deus. Nós somos lembrados, amados, a todo tempo da bondade, do amor que Deus tem por nós, até porque Deus é amor. Ele quer que a gente receba esse amor pleno, total, abundante, ilimitado dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, e que a gente não apenas diga essas palavras, mas para que a gente, acima de tudo, viva essas palavras, na certeza de que Deus é por nós. Então, quem será contra nós? Deus está conosco, Deus é bom o tempo todo. Quando a gente acerta, Ele é o primeiro a celebrar. Quando a gente não acerta, Ele está ali junto com a gente para, com amor, com bondade, com compaixão, com misericórdia, ajustar aquela rota com a gente, segurando a nossa mão com amor. Deus quer o nosso bem, amados, e Deus é amor. Se a pessoa coloca na cabeça dela que Deus está contra ela, então quando chega a angústia, quando chega a aflição, o que vai acontecer? Para quem que ela vai clamar? Para quem que ela vai pedir socorro? Para quem que ela vai pedir ajuda? Porque se ela colocou erroneamente na cabeça dela que Deus está contra ela, só esperando um passo em falso para se confirmar: olha só, tá vendo? Eu sabia que Deus não estava olhando ali desse jeito, esperando esse passo em falso para me dar uma cajadada. Não é assim, amados. Nós já todo tempo somos lembrados do amor que Deus tem por nós, da bondade, da misericórdia de Deus, inclusive, que se renova a cada manhã. Então nós precisamos transformar a nossa mente todos os dias e deixar o amor de Deus entrar verdadeiramente no nosso coração, para que a gente não apenas diga essas palavras: ah, eu sei que Deus me ama, ah, eu sei que Deus é amor. Não é isso. Deus espera que a gente viva conforme essa verdade, porque não são palavras soltas. Esse aqui tudo nós estamos falando é a verdade de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho que é o caminho, que é Jesus. A verdade, que é Jesus. O próprio Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conheça a Jesus, não apenas de ouvir falar, mas conheça Jesus, de andar com Ele. E conhecereis a verdade, e Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados, busque a verdade, busque Jesus, busque conhecer Jesus, a verdade de quem Jesus é, do que Ele fez por nós, do que Ele faz todos os dias por todos nós. Lembrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Existe o lugar de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida. Jesus, você encontra em Jesus
vida, vida plena, vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente. Então existe um lugar, e esse lugar é em Jesus, guardado em Jesus, protegido em Jesus. Permaneça em Jesus, sempre, todos os dias da sua vida. Permaneça em Jesus. Não abra mão, amados, de você viver junto com Jesus todos os dias. E foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Então veja, o Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Amados, que grande ensinamento para todos nós. Que quando temos um desafio, ao invés da gente fazer o que o Jesus, que é o nosso grande exemplo, sempre fez, ele ia lá, ele orava em vários momentos. Amados, Jesus sendo Jesus, em vários momentos na Bíblia a gente vê Jesus indo orar, imagine nós, né? E a gente vai orar também. A gente vai lá, vai fazer a nossa oração, vai entregar tudo nas mãos do Senhor. Só que muitas vezes algo acontece, as pessoas saem ligando para um, para outro, mandam uma mensagem para um, para outro, para um, para outro, para um, para outro, busca resposta em tudo, ao invés de fazer aquilo que a Bíblia nos convida a fazer, buscar refúgio no Senhor. É melhor buscar refúgio no Senhor. Ele vai nos orientar, nos guiar, nos consolar, nos confortar, nos abraçar, aquele abraço que Deus nos dá, que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, nos dá, amados. Já é nosso. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo vai dizer pra gente as coisas que estão por vir. O próprio Deus diz pra gente as coisas que estão por vir. Então alegre-se no Senhor. Alegre-se na certeza de que Deus é o nosso ajudador. Que você tem um lugar de refúgio. E a Bíblia nos diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Quantas vezes não aconteceu isso, né, amados? A gente vai lá, confia em alguém, conta alguma coisa pra alguém, achando que aquela pessoa vai guardar aquilo ali pra ela. Daqui a pouco, você vê que outra pessoa tá sabendo também, e ela contou pra um, que contou pra outro. Daqui a pouco ela mesma, você já nem lembra mais daquilo. Aquela pessoa vai lá, olha pra você, ela joga na sua cara aquilo ali, ainda como se você fosse um coitado, uma coitada. Ai, tá tudo bem, nossa, tá tudo bem mesmo. Você já nem sabe nem do que aquela pessoa tá falando, você tá lá na frente. Então, preste atenção para quem que você anda contando as suas coisas, para quem que você anda revelando o seu coração. Preserve-se, preserve seu coração, preserve a sua boca, preserve a sua vida. E se for para você contar para alguém, nós também sabemos quem que é aquela pessoa de confiança, e com toda certeza Deus vai sempre confirmar no nosso coração, sim, essa pessoa. Então a gente se alinha com Deus e conta depois para essa pessoa. Mas o primeiro é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, é buscar refúgio no Senhor. Estamos ansiosos, aflitos, angustiados, vamos fazer a nossa oração, vamos estar em plena comunhão com Deus. O convite de Deus, amados, é para que a gente viva conforme a palavra dele. Não apenas saiba de Gênesis até Apocalipse, saber tudo. Não, eu sei aquele salmo, eu sei aquele versículo, ótimo, sabe? Mas você está vivendo conforme os versículos, conforme a palavra de Deus, conforme os ensinamentos de Deus, e na certeza de que Deus te ama plenamente, completamente. Muitas pessoas fazem coisas, ferem as outras pessoas, machucam as outras pessoas, porque elas acham que não são amadas, nunca tiveram contato com amor, não sabem o que é amor. Então, por isso que o convite de Deus todos os dias é para que a gente saiba, conheça e receba o amor pleno, pleno, pleno de Deus, porque Ele é o próprio amor, amados. Mas para que a gente não apenas saiba disso, mas para que a gente viva conforme esse amor. Deus nos recebe como nós estamos. E Deus sabe exatamente como que nós somos. O convite de Jesus está de pé todos os dias. Todos os dias, Jesus está batendo ali na porta. E Ele mesmo diz, aqueles que ouvirem e abrir a porta, eu vou entrar e ceiar com Ele e Ele comigo.
O convite de Jesus está de pé todos os dias. Paula, me afastei, joguei a toalha, fui fazer sei lá o quê, mas sinto saudade daquela época que eu vivi o primeiro amor. Sinto saudade daquela época que eu ficava animada, esperando o momento de me conectar com Deus, de revelar, de contar tudo para Ele, de rasgar o meu coração para Ele. Amados, hoje é o dia para que você volte para esse lugar. Elimine as distrações. Quando você for ter o seu tempo com Deus, deixe o seu telefone longe quando você for orar. Se concentre completamente nas coisas que você está dizendo para Ele e não tenha a menor dúvida que Ele vai dizer de volta, porque oração é uma conversa, nós falamos, Deus responde, Deus coloca coisas no nosso coração, mas muitas vezes a gente vou orar, levanta e sai, vai fazer as suas atividades. Então tira um tempinho para que você fique em silêncio na presença do Senhor. Fique um tempinho ali em silêncio, após a sua oração, vendo o que Deus vai colocar no seu coração e sendo abastecido de todas as coisas, abastecido de força, de alegria, de amor, da compaixão de Deus, Ele que renova as nossas forças, né, amados? Então que a gente fique ali pertinho de Deus, sendo reabastecidos. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora, aqui no Instagram, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada também. E nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Lembre-se sempre, queridos, na minha angústia, clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor nos responde, amados. Até amanhã, em nome de Jesus. Priscilinha, Deus te abençoe. JV, Brenda, Joelma, Deus te abençoe, minha querida. Amém. Solange, LP, Leile, Juliane, DSTVD, Ana, Nádia, amém, minha querida Rayane, Cláudio, Hugo, Isa, amém, amém, Pauline, Josi, Renatinha, Tiago, Sandy, André, Luciana, Maristela, Fê, tudo bom, amiga? Gabriela, Michele, Apóstolo José Júnior, Deus te abençoe, a paz, querido. Simone, Antônio, Irlanete, Paulo, Everton, Edu, Anjinha, Fábio, Silvânia, Adelma, Profeta Fred, Jussara, Silvânia, Salomé, Ariane, todos vocês que estiveram aqui, queridos, obrigada, Deus os abençoe, até amanhã, mais uma vez dizendo, em nome de Jesus.